Depois que eu aprendi um negócio, não tem como voltar atrás. Não cabe mais essa mentira aqui. Quando a verdade, ela liberta, não cabe mais a mentira aí dentro, amigo. Pablo, e quando você acha um tesouro escondido, como que você fica? O que eu quero que você entenda... Eu vou falar uma coisa, talvez você nunca ouviu isso da minha boca. Ouve aí pela primeira vez. Acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém. Um rio, ele parece lento numa fase, mas é muito interessante. Eu nunca vi um rio correr na mesma velocidade todas as estações e o ano inteiro e todos os anos. Nunca vi. Eu nunca vi um rio poderosamente correr naquela mesma velocidade para toda a vida. Nunca vi. Quando eu chego numa corredeira, numa cachoeira, é o mesmo rio. Só que quando ele chega naquela corredeira, tem uma queda. A aceleração do rio aumenta. E a pressão produz tanto resultado quando bate lá embaixo, que você pode pôr uma turbina que gera uma hidrelétrica de energia. Você pode fazer uma usina, só com queda d'água. Só que existem lugares onde o rio vai afinando, parece que está devagar, mas é fase. O que eu quero que você entenda é que você é um rio, só que tem as fases, mas você nunca pode parar. Qual que é o segredo? O segredo do rio é que ele não pode parar, porque quando ele para, ele gera morte depois dele. Então eu quero que você observe o rio, como que ele começa na fonte. Fonte sempre é lenta e devagar saindo, sempre suave. Essa é a fonte. Todo rio precisa de estar conectado todo dia na fonte. Presta atenção nisso. Todo rio, todos os dias, se a fonte cortar, o rio vai secar. Qual que é o grande desafio do agronegócio? Fechar e cercar bem as fontes, porque os animais pisam nas fontes. Os próprios animais, eles pisoteiam as fontes. O gado, por exemplo, você tem que toda fazenda que tem fonte, você precisa de quê? Você precisa de cercar com cerca para os animais não pisotearem e não acabar com a fonte. Você precisa plantar em volta. Por quê? Porque até o rio precisa de acessar a fonte. E quando ele acessa a fonte todos os dias, vai descendo, mesmo que devagar e suave, de forma nobre. Poucas águas saindo da fonte, vai fazendo aquele rio monstruoso, igual o Rio São Francisco, que tem lugares que tem 14 quilômetros de largura. Mas quando começa a fluir, todo dia, todo dia, todo dia, existem as fases. Talvez numa queda, vai vir pressão. Talvez num lugar que está assolado, está acabado as margens, o rio vai vir, vai continuar acabando. Então tem coisas que tem que ser destruídas, vai acontecer. Se é um rio, assim, um rio tem fases, mas nunca pode se desconectar da fonte e nunca pode virar represa. Se o rio tem fases, esse é o meio do rio. O rio nunca pode desconectar da fonte, esse é o começo do rio. O rio nunca pode virar uma represa, esse seria o fim do rio. Todo rio que tem fim faz o quê? Corta isso aqui, ó. Todo rio que tem fim faz isso, ó. Aí você fala, prova para mim que o rio é o sinal do infinito. Eu provo. Quando a fonte começa a fluir, você nunca para. Ele vai lá no mar, as águas são sugadas pelas nuvens, as nuvens devolvem a água tudo de volta, o lençol freático pega tudo na absorção e volta à fonte, devolvendo as águas para sempre. Ninguém nunca vai tirar uma gota de água aqui da terra, para você saber. A não ser o Elon Musk, que vai querer levar para lá para quebrar o infinito da terra. A terra não fica pobre com pandemia, a terra não fica pobre com crise. Todos os dias que alguém na terra usa esse sinal, essa terra fica mais rica ainda. Você não entendeu até agora, cacete? Não mexa na fonte, não faça represa, não desespere, porque aqui parece subida, mas não é. Essa descida deu embalo para tudo que é natural. Eu fico imaginando o homem criando a terra. Eu fico imaginando pessoas altamente complexas criando a terra. Olha só como que ia ser. Eles iam colocar a fonte embaixo, o mar em cima, ia ter que fazer bomba de sucção, gastar energia elétrica para ficar fazendo um sistema altamente complexo. Aí Deus fala assim, deixa eu ensinar para vocês. Pega o dedo e escreve na areia assim, ó, o infinito, não mexe nesse sistema. Aqui está a fonte, aqui está a catarata, aqui está o transbordo, aqui vai para o rio, aqui desce na foz, aqui vai para o mar, aqui tem uma nuvem, a nuvem carrega, devolve para o lençol freático na queda de água, e aqui está de novo na fonte brotando. Não mexa no meu sistema. Presta atenção. Quando existe o infinito, não tem como ter pobreza, não tem como ter escassez, não tem como ter estabilidade. Se a estabilidade existisse, nada prosperaria, tudo seria estático. Anota essa: se estabilidade existisse, nada
prosperaria, tudo seria estático. Só você que finge ser estático. A Terra está girando em torno dela mesma. A Terra gira em torno do sistema solar. As nuvens se movem, os animais se movem, a água desce no infinito. O que é água no infinito? Eu te contei. Como que pode uma água na fonte cair no rio, que cai no outro rio, que cai no mar, que as nuvens pegam, jogam de volta, vai para o lençol, volta para a fonte e não para nunca?